Chegamos! Catedral da Família no ar! Quanto tempo, né? A gente fica com saudade de você. Você fica longe da gente, olha, ligue no canal Promessa. O canal Promessa tem promessas de Deus para você. E a Catedral da Família quer levar essas bênçãos para você. É isso aí. E por falar em promessas, ouça agora uma palavra de Deus que vai abençoar você, que vai abençoar a sua família. O sonho, eu acredito que posso usar essa expressão hoje, o sonho maior de toda a celestialidade seria que nossas igrejas, todas, também fossem lugares do Evangelho da vida. Infelizmente não são. E essa mensagem, essa noite, ela tem esse quê profético. Não o profético abobalhado que só mostra o horizonte lindo, mas um profético que põe o dedo na ferida, acusa e faz doer. E eu queria que essa noite fosse uma noite para a gente sair daqui pensando seriamente se o que a gente prega e vive ainda pode ser chamado de Evangelho da vida. A palavra Evangelho tem um significado de boas notícias, coisa que o mundo precisa muito, não é? A gente hoje pode dizer muito bem o que significa boa notícia, porque eu tenho certeza plena que qualquer um aqui hoje já visualizou esse seu celular 1 milhão de vezes hoje na espera de uma notícia boa, não tem? Como a gente hoje sabe o que significa Evangelho? Evangelho é isso, é essa notícia boa no meio de um mundo que viralizou a maldade. Traz algo que é terrível para a nossa vivência como igreja. Traz de um lado Jesus ministrando o Evangelho da vida e do outro uma religião estabilizada, instituída, ministrando o Evangelho de morte. Traz o templo, que era para ser o lugar da graça, transformado no lugar da não graça, ou numa palavra feia, mas necessária agora, desgraça. Traz de um lado uma mulher exposta, fragilizada, vulnerabilizada, e do outro lado uma casta, e a melhor palavra que eu poderia colocar, de gente com requintes teológicos e rapidez para matar. Neste caso do texto, graças a Deus, Deus sempre esteve com a minoria, e aqui ele estava de novo. Jesus e a mulher, e imperou a vida. Tomara que aqui hoje volte a imperar a vida. O Evangelho da vida precisa ser pregado, vivido e cantado por nós. Amém, irmãos? Esse texto tem uma série de pequenos detalhes que eu gostaria de captar a sua atenção neles para a gente lapidar as coisas aqui essa noite. Olha que coisa interessante. Logo no primeiro verso que eu li, o verso 8, ele tem um mas, o que indica que há uma continuidade do processo, e vem lá o capítulo 7, Jesus conversando, aquela coisa da festa, e de repente cada um foi para a sua casa, que é um versículo que até vira brincadeira entre nós, né? Faz parte do piadismo gospel, cada um foi para a sua casa. E é interessante o pontuar de João, cada um vai para a sua casa e Jesus não. Ele vai para o Monte das Oliveiras, ele meio que sente que no outro dia vai enfrentar uma barra pesadíssima, no outro dia vai enfrentar a religião do establishment religioso, no outro dia vai enfrentar os homens que vêm para o templo não com a Bíblia, mas com as pedras. No outro dia vai ter que enfrentar a fúria, o olhar que raciocina em termos de morte. No outro dia vai ter que enfrentar a coisa que Jesus mais enfrentou e graças a Deus venceu em todo o seu tempo aqui. Religiosos com sangue nos olhos, com tara por matar. Então Jesus, antes de ir para casa, vai para o monte para limpar a percepção, para ficar num tempo a sós, para conversar com Deus. Irmãos, olha que coisa tremenda. No Evangelho da vida, a oração não é a que legitima o crime e a maldade. No Evangelho da vida, a oração prepara a gente para enfrentar a malignidade e colocar a vida no seu lugar. É o que Jesus faz aqui, ó. É interessante, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele vai limpar a percepção, ele vai ficar sozinho, vai fortalecer-se espiritualmente para enfrentar o que viria, a religião que gosta de matar. Agora olha no versículo 2, de manhã cedo, o que indica aqui que ele passa a noite lá no Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou, e o termo de João, eu gosto de João por causa disso. João é extremamente detalhista, ele trabalha, lapida as palavras, até porque era poeta e tem essa capacidade de repensar muito bem o vernáculo, o verbo. Então ele vem e coloca assim, ó, de manhã ele voltou ao templo, faz questão de colocar a ideia do templo. Ele voltou ao templo, desce do monte e vai para o templo. Está aí o tipo de itinerário que a gente deveria fazer se prega o Evangelho da vida. Geralmente a gente faz o inverso, a gente sai do templo e vai para o monte, e quando desce do monte, desce chato, achando que ninguém é mais santo que a gente. Jesus é o inverso, vai primeiro para o monte, depois para o templo.
Ele vai para o templo, olha o que diz o verso 2, tem uma coisa interessante. Ó. Todo o povo foi ao encontro dele, e Jesus, sentando-se à postura dos mestres da época, passou a ensiná-los. Aqui é perfeito. Jesus vem, percepção da oração lá no monte, ele desce e vai para o templo, a ritualística do templo, e lá no templo, discipulado, ensino, que é o que Jesus faz. Completamente diferente de muito do que se impera hoje. Jesus não vai para o monte para alimentar uma veia esotérica, misticista e mirabolante. Ele não desce maluco, ele desce mestre, passa a ensinar. Entra no templo, senta e ensina. Agora olha o versículo 3. Então os escribas e fariseus, gente que também era para ensinar, gente que pensava na época, gente que sabia ler, gente que tinha a autoridade, a legitimação religiosa e teológica do momento. Gente a quem você sentaria para ouvir. Os escribas e os mestres da lei. Olha que interessante, os fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Aí eu lembro aos irmãos, onde Jesus estava? No templo, está no texto aí, ele está dentro do templo. E os escribas e fariseus é quem levam a mulher até ele. Agora olha para mim, o que nós estamos vendo aqui é o anti-evangelismo. Qualquer pessoa que hoje que for evangelizar e trazer alguém para o templo aqui hoje, eu tenho certeza, me corrija se eu estiver errado, a pessoa vai evangelizar, vai trazer alguém para cá esperando que a vida dela melhore, sim ou não? Eu vou levar para a igreja porque você vai crescer, eu vou levar porque lá vai ter uma palavra que vai mexer no seu coração, eu vou levar porque o louvor vai falar com você, vai quebrar essa barreira que às vezes entra na gente, vai lá, vamos comigo, é assim ou não é que a gente evangeliza? Neste texto nós temos um anti-evangelho. Nós temos escribas e fariseus que levam alguém para ser morto, levam alguém para assistir com requintes religiosos e desculpas teológicas a morte de uma mulher. Você tem aqui tudo junto, você tem machismo, misoginia, ódio, você tem tudo isso com requinte de religião. Gente que entra na igreja para matar o vulnerável, gente que pisa na goela de quem já está morrendo. É esse tipo de antirreligião que a gente vê no texto. Por incrível que pareça, em pleno texto de João, a gente tem uma espécie de curso avançado do que é o anti-evangelismo. Quando você traz alguém para ser morto, não para viver. Graças a Deus que levaram ela até Jesus. Ainda bem que Jesus ainda é aquele que mesmo quando a gente traz a pessoa pela tortuosidade da maldade, Ele consegue transformar isso em graça, Ele consegue transformar isso em evangelho de vida. Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda chama gente para colocar a vida no lugar da morte. Essa é a verdade. Esse texto, o verso 3, tem requintes de perversidade. Dá uma olhada nisso. Ó. Trouxeram os escribas e fariseus. Notem que eu acho interessante que João pontua a questão de que está no plural. É um monte de gente. Os escribas e fariseus, ele faz questão de colocar um contraste. Muitos contra uma. Esse contraste Lucas coloca na ideia, na mentalidade do gadareno. Muitos em um. Ou seja, as mesmas possessões. É o texto dizendo para mim e para você que esse povo é endemoniado, diabólico, monstruoso. Tem cara de crente, jeito de crente, rótulos de crente, até as categorias de crente, mas são diabólicos, porque todo aquele que serve à morte não serve a Cristo. Todo aquele que replica discursos de ódio, de violência, de sangue, não é de Jesus. Está dando para entender? E eu sei que é assustador, ainda vai piorar, segura aí, olha que interessante, ó, versículo 3. Ó. Os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada, e a ideia de apanhar aqui no texto grego, é mesmo quase que de um rapto, de um sequestro, de pegar sem dar a ela qualquer, vamos dizer, qualquer tempo para se defender, é uma violência. E levam, arrancam a mulher, e olha que interessante, ó, apanhada em adultério e pondo, olha o detalhe de João, pondo-a no meio de todos. Quando você vai lá em Marcos capítulo 3, é interessante que Jesus está na sinagoga num sábado, e tem um homem com a mão ressequida, mirrada, e esse homem está colocado lá no canto, porque os fariseus olham para ele e pensam, é um homem todo tortuoso, numa sociedade agrária que usa as mãos para trabalhar, esse daí não tem como usar, porque a mão é toda mirrada, portanto esse homem é um eterno condenado aos Bolsas Famílias da vida, ao assistencialismo do governo, é alguém que suja a nossa imagem, mas é homem, então deixa ele aí, mas deixa no canto. Aí Jesus pega ele e traz para o meio, antes de curar, que é para expor na cara de todo mundo a tortuosidade de qualquer um. Só que aqui é o contrário, aqui eles já colocam ela no meio, porque dá um certo prazer maligno de ver uma mulher como essa, fragilizada, exposta, vulnerável, detonada, aquele prazer sádico que dá de ver alguém ser destruído. Se esse pequeno prazer aconteceu em algum momento na sua vida, agora é a hora de pedir perdão a Jesus.
Porque o evangelho da vida não pode sentir prazer com ninguém exposto, vulnerável, destruído. O evangelho da vida tem que sentir prazer quando alguém levanta, quando ele é vivo, quando ele é sarado, quando ele tem testemunho para contar, quando as máscaras caem, quando a ferida sara. Esse é o evangelho da vida. Ele não titubeia quando alguém está no chão, ele levanta aquele. Vai para cima, não para destruir. Ele não apaga o pavio que fumega. Olha que coisa tremenda. Dá uma olhada no versículo 4. Interessante que eles chegam até Jesus, e eu queria que você pensasse comigo aqui, construísse a imagem. Eles pegam essa mulher no flagrante ato de adultério. Se é no flagrante, pegou na hora. Ninguém sabe até hoje onde foi parar o homem da história. Eu tenho a sensação de que era um deles. Até porque Jesus vai depois meio que escancarar esse negócio aqui, mas a sensação é essa, de que era um deles. Já que é um deles, aí ele tem toda aquela lógica de passar pano, esconder, deixar para lá. Então eles pegam só a mulher e levam ela. Agora, como é que eles sabiam onde ela estava? Por que não levaram o homem? Tudo para mim tem o cheiro da coisa montada, do flagrante montado, do teatro da miséria. Aquela coisa de mostrar a mulher pecadora, exposta. Esse machismo imbecilizante vem desde muito tempo. Agora, olha que coisa impressionante. Dá uma olhada comigo, acompanhe comigo e fique irado comigo. Olha o versículo 4. Disseram-lhe: mestre, a postura religiosa de quem arrota conceitos, de quem se aproxima de Deus achando que porque a gente melhora no discurso, a gente melhora no caráter. É gente que impõe uma narrativa para dizer que é bom. Sabe quem são esses aqui do texto? São aqueles que matam você na língua, que matam você até na faca, mas põe um adesivo no carro. Gente de bem. Vou fazer uma pausa aqui para fazer um clamor. Que Deus nos livre das ruindades caladas, dos ódios que sabem sorrir. Que Deus te livre da falsidade que abraça e empurra a faca nas costas até o talo. Que Deus te livre hoje do famoso homem e mulher de bem, mas que deixa uma carcaça por cada lugar que passa. Que Deus te livre de gente que guarda esqueletos nos armários. Que Deus te livre dos falsos de terno e gravata. Que Deus te livre de um evangelho que fala de morte, mas que não consegue ser feliz com a vida. Que Deus coloque entre nós hoje uma chama de vida tão extraordinária, que qualquer pessoa que passar por nós, seja vivo, cabeça erguida, livre. Olha a postura, mestre, escuta uma coisa aqui, na Bíblia, geralmente no Novo Testamento, quando alguém vem com essa ideia de mestre para Jesus, ele geralmente está errado, pode observar, é interessante isso. Porque a lógica geralmente é: eu quero segui-lo como mestre, mas não como Senhor. Como Senhor ele exige demais. Como mestre é só uma troca de ideia. Eu posso perguntar, ele responde. É uma lógica filosófica, não é uma coisa imposta do servir. Então muita gente quer servir a Jesus ainda hoje como mestre, mas não como Senhor. Porque andar com Jesus como Senhor significa andar nas mesmas trilhas que Ele, pegar as mesmas pessoas que Ele, abraçar e amar as mesmas pessoas que Ele, proteger as mesmas pessoas que Ele. Então é mais fácil segui-lo como Senhor, como mestre, perdão, do que como Senhor. Porque como mestre é mais fácil, a gente tem a sensação de estar só numa aula. E numa aula que eu posso levantar e sair a hora que eu quiser. Ou numa aula que eu tenho a ideia de que eu posso, quem sabe, dialogar com ele no mesmo nível. Aqui não. Olha que coisa interessante no versículo 4. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A ideia, a gente pegou na hora, Senhor, e como a gente gostou disso? A gente sabia o lugar, a gente marcou, a gente investigou, a gente gastou um tempo, a gente sabia, a gente policiou a vida dela, a gente queria isso, até porque a gente adestrou o momento, para que o momento chegasse no ápice. O ápice é a gente mirando. Eu tenho a sensação que nesse texto aqui, já tinha gente com a pedra na mão mirando. E quem já foi em Israel sabe que não falta pedra para matar, o solo é rochoso, se você dá uma cavadinha, sobe um monte de pedra. E você quer ver uma coisa? Geralmente, quando a gente quer pisar em alguém, humilhar alguém, matar alguém, a gente descobre uma infinidade de formas de fazer o mal. A agenda do mal sempre é maior do que a do bem. Você já percebeu que quando você pode fazer uma coisa boa para alguém 1 milhão de vezes e ela sequer te agradece? Experimenta fazer metade de uma ruim, ela nunca mais esquece. Porque o ódio tem mais memória que o amor. Nós estamos vivendo essa geração. Agora acompanhe comigo, olha que coisa interessante, versículo 4, foi pega no flagrante ato de adultério. Aí eles vêm agora, eu acho interessante isso aqui, tem tipo uma espécie de julgamento aqui, eles são os promotores, estão acusando e tudo mais, e eles vêm agora com requintes mesmo de jurídico. Olha o que eles dizem aqui no versículo 5, na lei, aí buscam a base religiosa da maldade, a base religiosa do ódio, a base religiosa da fúria, a base religiosa da violência simbólica. Olha o que eles estão dizendo, na lei, Moisés, eles colocam o texto e o autor, na lei, Moisés, olha que incrível, nos ordena. Interessante que lá Moisés também ordenou: não matarás, mas isso ninguém lembra.
Não é? Moisés também não tinha ordenado não cobiçarás a mulher do próximo? Mas isso ninguém lembra. Porque aqui existe uma seletividade arbitrária. Esse texto aqui serve, aquele outro não. É a malandragem hermenêutica gospel que ainda insiste em ficar nos nossos quintais. Ainda tem gente que, em nome das hermenêuticas malandras, hermenêuticas de serpente, driblam verdades para ver se afirmam nos seus discursos. O texto traz isso aqui, olha como essa maldade é escancarada. Escuta uma coisa aqui, ó. Olha o que diz. Na lei, Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Senhor, está tudo feito aqui, a gente achou a mulher no meio do pecado, a gente está aqui, a gente é crente, está no templo, o Senhor está aqui, é mestre, tem pedra, tem gente, a gente acaba com isso rápido e continua o discurso, Senhor, a gente nem interrompe a tua mensagem, antes do final do seu sermão, a gente mata a mulher e tira daqui, é lindo, Senhor. Olha que coisa terrível. E tu, o que dizes? Aí o versículo 6, para mim, eu sou poeta, eu acredito que a poesia, ela permeia todo o modus operandi de Jesus. Jesus é extremamente poético no ser e no viver. Olha o que Jesus faz no versículo 6. Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus está no alvo também. A ideia é assim, ó. Nós queremos matar ela e silenciar você. Nós queremos acabar com a vida dela e com o teu discurso, porque nós não suportamos os dois. Não suportamos uma mulher que tem sede de amor e não suportamos um Deus que fala a favor dela. É difícil gostar desse tipo de gente. Até hoje a gente não gosta, irmão. Quer ver? Olha que interessante, ó. Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. A escrita mais efêmera que existe. Quem escreve no chão não está nem um pouco interessado se vão publicar. Jesus não quer saber se isso vai ser colocado na Folha da Palestina no dia seguinte. Jesus não está mandando uma nota para o jornal, Jesus não está escrevendo um tratado teológico, não está defendendo tese. O que Jesus está fazendo é simplesmente a arte da criatividade, a mais tremenda que existe até hoje. Relapso e relance da semelhança de Deus em nós. É arte pura. É Jesus dizendo para eles, vocês não sabem ideia de que teatro ridículo estão fazendo. Jesus abaixa e começa a escrever no chão. Irmãos, eu sou escritor, tudo que eu mais queria na vida é que Jesus tivesse escrito algum texto para eu me basear no modo dele escrever, e ele não fez. Mas ele resolveu colocar o dedo no chão para escrever uma nova história no pó, porque é só do pó que a gente veio, é para o pó que a gente volta, e só Deus que foi capaz do pó fazer um homem, é capaz de no pó escrever uma história de vida. Se o evangelho da vida estiver lá, no chão ele é capaz de escrever uma nova história. Até hoje funciona o que Jesus fez, porque até hoje a gente está olhando para o chão. Fala assim não. Quantas vezes você não já pensou assim, ó, o que será que Jesus escreveu lá? Já pensou isso alguma vez? Já teve até tese de mestrado, doutorado, sobre o que foi que Jesus escreveu. Cineasta chegou a lançar um filme onde Jesus escrevia os pecados, e as pessoas lendo os pecados se afastavam numa licença poética do texto. Só que não tem nada a ver com isso, até porque se Jesus quisesse que a gente lesse, ele teria cravado de uma outra forma, mandado João escrever. Simplesmente ele está escrevendo, acredito que brincando com as palavras. Judeus têm muito isso com as palavras. Ou seja, quanto mais eles olham para o chão para saber o que é que Jesus escreveu, menos olham para a mulher. Jesus já começa libertando a mulher dos olhares maldosos de todo mundo. É a primeira vez que ela está em cena, mas ninguém mais está olhando para ela. Todo mundo olhando para o chão. É Jesus dizendo, sabe esse pó que eu estou escrevendo aqui? Do mesmo pó vocês vieram, todos têm a mesma história, todos têm a mesma marca, pecador. E eu estou aqui hoje para trazer a todos a mesma vida. Olhem para o chão. Ninguém foi chamado para olhar acusativamente para ninguém. É como se Jesus estivesse dizendo para nós hoje, não precisa olhar com orgulho altivo para ninguém, porque você não sabe o que Deus está fazendo na história do outro. Você não faz ideia do que Deus está fazendo agora na história dessa mulher ao seu lado aqui. Portanto, ninguém pode olhar para o outro de cima. A gente tem que olhar juntos para cima, para saber que é de lá que vem a nossa vitória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora olha o versículo 7. Mas como insistiam em perguntar, Jesus ergueu. Imagina essa cena comigo aqui, ó. Sempre tem a teimosia. Jesus faz isso, é belo, é extraordinário. Eu tenho certeza que eles entenderam o ato, mas eles queriam uma palavra de Jesus, queriam fazer um checkmate ideológico e narrativo em Jesus. Queriam mais ou menos o seguinte: se ele falar apedrejem ela, como diz a lei, ele não pode mais dizer eu sou o caminho, verdade e vida, ele não pode mais pregar sobre a vida de ninguém. Agora, se ele também falar para não apedrejar, ele pode morrer junto, porque está indo contra a lei de Moisés. A gente acaba com esse problema de uma vez. Hoje é o dia. Olha que coisa interessante que diz o versículo 7, ó. Como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse a eles, é para eles. Olha o que ele diz: quem dentre vós estiver sem pecado. É interessante isso. Jesus diz assim, ó, quem de vocês nunca pecou? Eu já vi até gente falar isso. Não é o que Jesus diz.
Quem de vocês nunca pecou? Até porque não tem ninguém ali. Jesus também não diz assim, ó, quem de vocês não está pecando com ela? Não, ele diz assim, quem de vocês estiver sem, é agora, sem pecado. É como se Jesus dissesse assim, ó, vocês não perceberam que essa vontade louca de matar ela também é pecado? É isso que Jesus está dizendo. Não perceberam que vocês acham que trazendo ela para mim e expondo o pecado dela, no sentido de se tornarem mais santos do que ela, é pecado? Julgá-la desse jeito é pecado? Odiá-la a ponto de querer matá-la com requinte religioso também é pecado? Não perceberam que ao invés de protegê-la, vocês a expõem, isso é pecado? A ideia de Jesus é belíssima. Quem de vocês aqui está limpo? Quem de vocês aqui agora não tem cheiro de chão? Dá uma olhada no texto, olha o versículo 7. É tremendo, diz assim, ó, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Fique à vontade. É incrível o que Jesus faz. Jesus está dizendo assim, ó, já que vocês querem implantar um domínio da morte, implantem, mas a partir da própria consciência. Olhe dentro de si, veja agora se você é melhor do que ela ou não. Nivela todo mundo por baixo. É impressionante o que Jesus faz aqui. Agora dá uma olhada no versículo 8. E inclinando-se de novo, ele continuou a escrever no chão. Tranquilo. Eu estava lendo um teólogo alemão esses dias, ele diz assim, ó, olha que coisa bonita que Jesus faz. Jesus faz aquilo que dura, escrever no chão, naquela época, com o vento e o pó e os pés do homem, apaga com muita facilidade. É o quanto dura na mente de Deus um pecado confessado, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A memória de Deus estava sendo mostrada em metáfora por Jesus. Um Jesus capaz de escrever no chão e dizer para mim, eu estou escrevendo para que você saiba que aconteceu, é histórico, é fato. Mas se você está aqui, eu te liberto para viver de novo. O evangelho da vida é o evangelho que dá a nós a chance de escrever uma outra história. Sabe o que é o evangelho da vida? Para o evangelho da vida não importa o modo como você chega aqui, mas importa muito o jeito como você sai daqui. Tomara que a gente entre aqui hoje até com pedras nas mãos, mas que a gente saia daqui sem nenhuma delas e livre para adorar ao Jesus que é capaz de arrancar as pedras e fazer a gente voltar de novo para a vida de cabeça erguida. Olha que coisa bonita que é o versículo 9. Ao ouvirem isso, todos, escuta uma coisa aqui, ó, todos foram saindo, e o texto é tremendo. João aqui é extremamente provocativo. Eu gosto de João porque eu tenho a sensação às vezes de que João deu uma passada por aqui antes de escrever os nossos textos. Ele é extremamente atual. João é alguém que escreve como século 21. João dá para você tuitar as mensagens de João em 140 caracteres. João aqui está um deboche só, olha o que ele escreve. Foram saindo um a um. João faz questão, irmãos, olha para mim, isso é coisa de escritor. Ele faz questão de dar uns 2 passos para trás e ficar observando o pessoal sair. Um deixa a pedra e vai saindo, o outro deixa a pedra e vai saindo, e João só olhando, um por um. Começa a sair um a um, não faz bagunça, não tem tumulto, é devagar, é equilibrado. O último que sair fecha a porta, um por um. Dá uma olhada no texto, um a um. Aí tem o detalhe que é ainda mais terrível. Olha o que diz o texto, começando pelos mais velhos. Tem outra inversão aqui, ó. Você tem um anti-evangelho que leva a mulher para matar. Você tem a anti-mensagem que espera o pregador terminar para acusá-lo e matar. E agora você tem a ironia, a zombaria da vida. Os mais velhos que eram para ser a lógica da experiência. Aqueles onde você se sinta mais abraçado. Os avós da turma eram os que estavam na linha de frente. Os primeiros passos. E aí eu vou me inserir aqui, pedir licença a João e provocar um pouco mais. Sinceramente eu não sei se hoje nós sairíamos, porque deixar as pedras agora, nesse contexto, significa também assumir que a gente também olhou para ela. Pode observar uma coisa, não sei se você já pensou nisso, mas as pessoas mais religiosas, esses religiosos ferrenhos, enjoados, que não gostam de nada de ninguém, eles vivem uma vida tão miserável e dizem que essa vida é a vida de Deus. Não é estranho? Agora você já percebeu que quem é livre e vive o evangelho da vida, tem uma leveza tão gostosa de viver, a gente gosta de estar perto, não é? Fala se não tem gente que você gosta de estar perto, você sente aquele abraço. Acho que é por isso que nós da igreja sentimos tanto a falta dos irmãos, porque tem gente na igreja que quer ter esse extraordinário. Eu sei que não é todo mundo, nem Jesus teve 100%, a gente também não vai ter. Aqui na igreja não se iludam, vocês vão encontrar as melhores e as piores pessoas do universo. Tem gente aqui que é uma pedra para você construir um castelo, e tem gente aqui que é uma pedra bem no meio da sua testa. O nome disso é igreja, revolução humana do pensamento da vida. A gente vive assim. Deus nos trouxe aqui hoje para a gente aprender de uma vez por todas que não existe outro evangelho mais digno da vocação do viver do que o evangelho da vida. Que a sua mão nunca seja usada para apedrejar ninguém. Amém? Talvez você pense assim, mas pastor, eu jamais vou apedrejar alguém com a minha mão. Talvez não, mas com a língua pode. Então que a sua língua nunca seja usada para apedrejar ninguém. Amém?
Que a gente saia daqui hoje com essa vontade de ser livre e de ministrar o evangelho da vida. Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura E realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Hoje eu sou uma nova mulher. Me fortaleci, me trouxe a paz, me ajudou na família, com os meus filhos. Então eu diria que houve uma mudança total. Quarta-feira, o culto da família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20 horas, algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Vocês tiveram a oportunidade de estar ouvindo esta palavra, que vocês realmente possam entender e colocar em prática a fé, aumentando a sua esperança em Cristo Jesus. Em tempo de crise, é tempo de exercer a fé. Em tempo de crise, é tempo de colocar a oração em primeiro plano na tua vida. Fé, esperança e confiança nesse Deus que você serve. Eu quero que você reflita sobre isso. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja.